Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2020, edição especial Jovens e Adultos, os princípios divinos em tempos de crise. E aí nós vamos estudar a lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. E aí, se você gostar, pode dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e também ouvir a série de podcast Criados à Imagem de Deus, tá bom? Tá lá no canal, é só você procurar podcast Seja o Novo, tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, viu? E aí a gente tem os objetivos específicos para essa lição. 1. Explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E 3. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então a gente tem como texto áureo dessa lição: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1, famoso salmo, é muito utilizado por todos nós para falar sobre união. E a verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Olha só o textual e a verdade prática já daria uma lição completa sobre esse assunto, muito interessante. E aí a gente tem como leitura bíblica em classe em Neemias 5, versículo 1 e 6 ao 12. Então você pode pausar aqui e fazer a sua leitura. E aí a introdução diz o seguinte: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então a gente tem o slide que apresenta a estrutura inteira da lição. No primeiro tópico veremos a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. 2. A união entre os judeus estava ameaçada. 3. Neemias solucionou o problema. E 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. No primeiro nós veremos qual era a base desta união. Depois, esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na Igreja de Deus, Gálatas 6:16. E por último, esta união é uma verdadeira força. No 2 nós veremos qual era a ameaça e depois como se explica esta grande injustiça. No 3 nós veremos Neemias convocou o grande ajuntamento, depois Neemias fez uma proposta conciliadora e terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. No 4 nós veremos surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. E por último, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. E aí a gente tem aqui a estrutura inteira da lição, ela é muito profunda, porque ela tem um sentido prático, irmãos, muito prático, que pode ser conversado entre a classe com muita liberdade e todo mundo tem alguma experiência para contar nesse sentido e também para aprender. E aí a gestão do tempo em aula, a dica para os professores, fica 20 minutos no primeiro tópico, 15 no segundo, 15 no terceiro e 20 no quarto, tá bom? Aqui a gente entra então no primeiro tópico, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Aí a gente tem o seguinte, o trecho que eu selecionei do ponto 1, qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Muito profundo esse trecho aqui para esse ponto, e aqui o que eu destaco é o seguinte: quando a gente é transformado pelo poder da palavra de Deus, a gente tem que entender que todos os aspectos da nossa vida e que todo o decurso da nossa vida agora devem ser submetidos à vontade de Deus, orientados pela sua palavra. Então já não tem mais tanto a questão da opinião de A, da opinião de B ou da nossa opinião, mas tem um conjunto de pensamentos que se une embaixo da vontade de Deus. Ou seja, se algum pensamento não estiver de acordo com a palavra, a gente elimina, seja nosso, seja dos outros. E vamos todos juntos fazer algo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante e às vezes a gente não vê isso acontecendo, mas a gente vai falar ainda sobre isso. E no 2, esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja. Trecho que eu selecionei, todos na igreja são
aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 19. Então, aqui mais uma vez é uma ênfase do que já foi dito no primeiro ponto. Quando a gente forma uma família na presença de Deus, a gente tem que entender que o pai da família é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É quem nos guia. E nesse sentido, nós sabemos, é claro, que toda família tem problema e conflito. Por quê? Porque uma família ela é formada por pessoas e relacionamentos não são coisas fáceis. Cada um tem uma personalidade, um jeito de agir, cada um tem uma prioridade. Então é preciso a gente sempre ter a humildade de nos submeter uns aos outros e entrar num acordo naquilo que seja mais proveitoso para a obra de Deus, porque Deus se agrada da nossa obediência. Às vezes a gente está até certo numa coisa, mas para o bem de todos, a gente pode abrir mão dela, para que todos sejam beneficiados e a obra de Deus seja abençoada. É muito importante pensar nisso. E aí, o 3, esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Então, olha só, um tópico completo, onde cada uma das partes completa a outra. E tem muita riqueza para se tratar dentro desse tópico, numa situação da igreja local, porque nós vivemos todas as situações em todos os momentos. Então a gente está sempre beirando situações de conflitos por conta dessa diversidade de personalidades que forma o corpo de Cristo na igreja ou a comunidade local, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É muito importante porque o segredo da vitória está na união, e a união ela é basicamente submetida à vontade de Deus. Aí a gente vai para o 2, a união entre os judeus estava ameaçada. A gente tem o seguinte, o trecho que eu selecionei do primeiro, qual era a ameaça? Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Neemias 5, do versículo 1 ao versículo 15. Então aqui é muito interessante a situação que eles estavam vivendo. Ou seja, eu não sei os motivos porque uma parte das pessoas prosperou rapidamente, ou se já vieram da Babilônia já porque cresceram lá, vieram da Babilônia já com mais recursos e ali cresceram ainda mais. Não sei se por habilidades administrativas, gerenciais, um conjunto de habilidades que outros ou não colocavam em movimento, né? Ou não tinham nenhum desejo de explorar, não sei qual é esse detalhe. O fato é que tinham aqueles que tinham posses e tinham aqueles que estavam numa situação muito difícil. Esses tomaram emprestados os que tinham mais e na hora de pagar, esses que tinham mais acabaram abusando, né, do direito de receber, no sentido de que é bem o capitalismo que a gente vive hoje, né? Então não tem muito assim a dizer para entender. É muito fácil entender porque a gente vive hoje, principalmente nós que vivemos no mundo ocidental. A gente vê, por exemplo, os bancos, né, que detêm muito dinheiro. Qualquer tempo de crise você não vê nenhum dos grandes bancos aqui no Brasil, pelo menos, reclamar que eles estão passando por dificuldade. Por quê? Porque eles sempre ganham dinheiro em todas as situações. Em situação de crise eles ganham mais ainda, porque as empresas ficam sufocadas e precisam pegar dinheiro emprestado deles. E eles, como financiam muitos políticos, muitos partidos, né, estão sempre dando dinheiro para essas coisas, então eles não sofrem incômodos de pagar taxas maiores. Então estão sempre enriquecendo. E aí esse sentimento de ter muitos bens, de ter mais do que precisa, acabou tomando conta daquelas pessoas e eles queriam, de certa forma, escravizar os seus irmãos pelas dívidas que eles tinham. Isso é uma coisa que sempre aconteceu e só a misericórdia de Deus para tirar essa mancha que também é um pecado, né? Esse amor ao dinheiro,
para que a gente possa beneficiar outras pessoas. Então era basicamente essa situação. E aí no 2, como se explica essa grande injustiça, trecho que eu selecionei, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. Então a gente vê essa realidade hoje no mundo que a gente vive e muitas vezes na vida de algumas pessoas que se declaram crente, né, que são pessoas muito apegados ao dinheiro, que não tem solidariedade com os que têm menos recursos, que não dá uma oferta que realmente representa um coração voltado para Deus, mas dá daquilo que está sobejando, como Jesus expressou certa vez, né, que os ricos iam e deitavam na salva o que estava sobrando, mas a viúva, aquela mulher pobre, deu as únicas moedas que ela tinha. Ou seja, ele não está dizendo que a gente deve dar tudo o que a gente tem, mas que um coração voltado para Deus sempre procura expressar o melhor e dar o melhor para a obra de Deus em todos os sentidos, não é só o sentido material, é se doar como pessoa para a obra de Deus, para ajudar outras pessoas, não só na igreja, mas na vida. A gente tem que entender isso, para ser solidário na vida, porque às vezes eu olho para muitas pessoas aí que nem crentes são, que são muito mais solidárias do que nós que estamos na igreja. Pessoas que dão a vida, que vão para a rua alimentar pessoas que estão passando fome, à noite fazem sopa, vão para baixo dos pontilhão, onde tem gente que está vivendo na rua em situação de risco, de droga, de tanta coisa, e vai lá e distribui sopa, dá café, sabe? Abraça, faz algo assim que muitas vezes a gente não vê. E tem muitos grupos também, é claro, cristãos que fazem isso sem o aval das suas igrejas, sem o apoio. Às vezes, né, um irmão se ajunta com outro de outra igreja, o outro chama pessoas de outra comunidade, aí se ajunta tudo e vão fazer essa obra, vão ajudar pessoas, falar de Jesus e alimentando pessoas, aconselhando, oferecendo carinho. Eu acho que essa é a grande missão da igreja que a gente não tem feito. E às vezes a gente está brigando dentro dos nossos templos, sabe por quê? Por causa de cargo. Gente brigando para ser regente, gente brigando para ter o cargo dele e o dos outros, acumulando cargos que é tudo administrativo. Para um pouco para pensar. Na maior parte dos casos, as nossas brigas dentro das igrejas locais não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com questões administrativas, porque um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro, o pastor aconselhou que se faça assim, mas tem aquele que acha que porque ele é mais antigo ele tem que ter todos os cargos na mão dele, aí o outro briga porque a cor foi diferente, aí o outro briga porque não foi feito no horário que ele queria, aí o outro briga porque alguém passou na frente dele. Então tem muitas situações que são alarmantes e que não tem a ver com espiritualidade. Mas quando a gente pega a nossa vida e coloca para servir a Deus dentro e fora do templo, para servir a Cristo, servindo ao mundo, ajudando vidas, nossa, eu tenho certeza que a gente faz muito mais do que o acúmulo de coisas que a gente tem na nossa comunidade local. E aí fica cada um com a sua opinião e a sua experiência nesse sentido, vocês discutam da melhor forma possível. A gente passa para o terceiro, Neemias solucionou o problema, e aí a gente tem o seguinte: Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntou-lhes, vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. E aí a gente tem o 2 aqui que complementa, né? Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro também. Olha só que coisa. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros também. Olha, muito interessante isso, porque era uma questão difícil e ele tinha emprestado porque tinha para emprestar e tinha direito de receber com juros. Mas diante da calamidade que estava, ele abriu mão. Falou, vamos ajudar nesse momento, já que a coisa está feia assim, e vamos ser solidários aos nossos irmãos. E aí no 3, olha só que interessante, a proposta de Neemias foi acatada.
restituir-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então, aqui não tem muito o que dizer, os 3 pontos eles se complementam. O que a gente pode dizer é que o coração do povo, daqueles que tinham, realmente se sensibilizou com uma palavra de Neemias que tinha consciência das coisas de Deus e tudo se restabeleceu. Isso é muito importante. O tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. E aí a gente tem o seguinte: surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, com sabedoria de Deus. Isso é muito complicado no nosso meio. Todos nós sabemos que é muito difícil enfrentar essas situações. A gente vê muito nas nossas igrejas irmãos que se magoam por alguma coisa que aconteceu e às vezes os pastores, né, locais, os pastores da igreja, o pastor da igreja local, ele acaba não prestando atenção aos 2 lados e às vezes resolve a questão de forma parcial, né? E acaba um lado ficando triste, né? Então a questão tem que ser resolvida sempre apelando para a unidade que deve haver em Cristo. E não é porque um irmão é mais importante, às vezes, por exemplo, uma questão que ocorre entre um obreiro de púlpito, um presbítero, e um membro da igreja. Ocorre um problema e às vezes o pastor acaba pendendo para o lado do presbítero porque tem um cargo maior. Não pode, né? Nesse caso, todos nós somos irmãos e temos a mesma altura, o mesmo tamanho, como o meu pastor setorial, o pastor Fábio Tuponi, costuma dizer, né? Nós temos o mesmo tamanho, a mesma altura. A gente deve considerar uns aos outros até superiores a nós. E nesse sentido, isso deve ser trazido à tona quando há um problema grave. Porque se você fica beneficiando ou encobertando os problemas, deixa passar, as pessoas vão se magoando cada vez mais e o resultado é muito ruim. Então ninguém deve ser beneficiado porque tem dinheiro, porque tem mais tempo na igreja, e nem o outro porque tem menos tempo. Se fez errado, acho que tem que assumir a responsabilidade, mas o pastor deve ser sempre aquele que media a situação e traz os 2 lados a uma consciência em Cristo. Por isso o pastor precisa estar altamente consagrado para que tenha sensibilidade de resolver essa questão. É a minha opinião, né? 2, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Complementa, né, o ponto 1. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e paz da igreja. João 17,4. Então, os 2 pontos se complementam. É claro que aqui vai trazer muitas questões, né, nas classes, nas salas de aula. Por quê? Porque tem casos terríveis, né, que acontecem na igreja entre irmãos e às vezes que chega à justiça, né, casos de ameaça de morte e situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem porque são pessoas que formam a igreja e nem sempre todo mundo pensa igual, né? Há muitas questões extremamente complicadas. Eu sempre digo assim que o caminho que nós precisamos tomar como igreja é sempre o caminho da oração, do jejum e da leitura da palavra, para que a gente sempre tenha o auxílio do Espírito Santo para resolver questões difíceis, porque não pensa que é fácil, não. Tem questões que são espinhosas mesmo, de envolver ameaça de morte, de envolver estupro, de envolver pedofilia, de envolver coisas terríveis acontecendo no meio da igreja. Em parte isso acontece porque a igreja do século XXI, a nossa igreja, a maior parte da membresia já não tem mais apego a esses aspectos de oração, de jejum, de palavra, de realmente entregar a vida nesse aspecto. E a igreja vai sendo contaminada. Mas quando a igreja, na sua maioria, está fortalecida com isso, o Espírito Santo começa a jogar para fora tudo aquilo que não presta, né? Primeiro traz à tona e se não se resolve, põe para fora, tira do meio do povo de Deus. A gente sabe que isso acontece quando a gente se santifica, mas a gente querer, por exemplo, do nosso jeito fazer, aí a coisa se complica. A gente tem que gemer na presença de Deus, estar em santificação para Deus fazer do jeito dele. E aí ele mesmo tira, ou traz, ou reconcilia, ou
ou põe para o lado de fora da igreja, mas é ele que resolve, porque ele é quem conhece os corações. Então a gente não pode resolver do nosso jeito, ok? E aí a conclusão da lição não tem nenhuma dessas lições dessa revista, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma com cada um de vocês, lembrando que o meu propósito aqui não é dar uma lição completamente desenvolvida, mas apenas indicar caminhos mais assertivos para você mesmo desenvolver o seu pensamento em relação à lição. Assim eu agradeço pela oportunidade de ter contribuído com vocês, desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um estudo. Deus abençoe a todos vocês, excelente aula e até a semana que vem, se Deus quiser.